capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando nós em um navio adramatino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando a Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, cidade na Lícia, e achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnídio, e o vento não nos permitindo ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para a carga e o navio, como também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um vento repentino, chamado Euroaquilão, e sendo arrebatado o navio, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha, chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios cingindo o navio. E temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque eu confio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, é necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou,
a 14ª noite, sendo impelidos de um lado para o outro, no mar Adriático. Lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, e, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já lançado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E conforme o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem mesmo um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então o acordo dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outras coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. O capítulo 27 de Atos dos Apóstolos vai falar sobre a grandeza de Deus. Muitos não confiavam no que Paulo dizia. Muitos não queriam fazer o que Paulo estava falando. Muitos achavam que Paulo fazia a sua própria vontade. Mas Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E Paulo ouvia a voz de Deus através dos anjos que o serviam. Numa noite, Paulo recebe uma revelação. Mas muitos não ouviram o que Paulo estava falando. Então as tempestades começaram a acontecer no navio onde Paulo estava sendo levado. E quando Paulo diz e orienta aqueles navegantes, eles não ouvem Paulo, mas eles ouvem o piloto do navio. E quando eles não ouvem Paulo, muitas coisas começam a acontecer. E muitas vezes é assim conosco. Quantas vezes nós queremos falar àqueles que estão próximos, falar para aqueles que estão à nossa volta, e muitos deles não querem nos ouvir. Muitos deles não acreditam que nós
Somos enviados de Deus e muitas vezes querem fazer a sua própria vontade. Quando nós não desejamos a vontade de Deus e desejamos a nossa vontade, nós ficamos numa tempestade. Nós nos deparamos com muitas tribulações, com muitos ventos contrários, porque Deus quer nos ensinar que nós devemos ouvir a sua voz, buscar a sua vontade. E quando nós buscamos a vontade de Deus, nós entendemos que o caminho é de salvação. Porque todos ali foram salvos. Aqueles que não quiseram ouvir a voz de Paulo, o que Deus falava através de Paulo, eles tiveram que reconhecer que realmente o Espírito Santo estava na vida de Paulo. E para que isso acontecesse, Deus ele montou um cenário para Paulo estar dentro do navio e para Deus entregar todos eles nas mãos de Paulo. E é assim que Deus faz. Quando Deus ele quer entregar a vitória nas suas mãos, Deus ele faz com que reconheçam que ele é na sua vida. Paulo estava sendo condenado. Paulo estava sendo perseguido. Paulo estava sendo caluniado. Paulo não estava sendo ouvido. E a amargura tomou conta daquele coração de Paulo. E Paulo foi falar para quem? Paulo foi falar para Deus. Paulo foi mostrar para Deus. Paulo falou: Deus, olha o meu coração. Olha o que estão fazendo comigo. Olha o que estão fazendo comigo. O Senhor me escolheu. O Senhor me mandou Jesus. O Senhor me revelou seu Filho. E hoje eu sou servo teu. Hoje eu estou te servindo. Hoje eu estou pregando o evangelho. E olha o que estão fazendo. Não estão me ouvindo. Não estão acreditando em mim. Não querem ouvir a voz de Deus através da minha vida e o que eu faço. Então Paulo falou para Deus. E Deus falou: só um minuto, Paulo, que eu vou fazer um cenário. Eu vou montar o cenário. E Deus se levanta do trono e monta o cenário dentro de um navio. E Deus manda eles para dentro do mar. E Deus envia a tempestade. Deus envia a fúria do vento. Deus, ele faz com que não ouçam Paulo. E aí as coisas pioram. Quando nós não ouvimos os servos de Deus. Quando nós não ouvimos aquele a quem Deus enviou. Os ventos são contrários. Mas quando eles reconhecem que eles estão errados, eles começam a ouvir Paulo. E é aí que o nome de Deus é exaltado. E quando eles veem que eles foram salvos em terra seca, eles acreditam no Deus Todo-Poderoso. Que Deus, sim, era na vida de Paulo. E muitas vezes vai acontecer assim comigo e com você. Quando nós pregamos o Evangelho, que cura, que salva, que liberta, que ressuscita, muitas vezes não vão ouvir o que nós temos para falar. Mas saiba de uma coisa: Deus é especialista em exaltar os humilhados. Deus é especialista em levantar quem está caído. Então deixa te derrubar. Deixa te caluniar. Deixa te humilhar. Porque Deus vai te exaltar. E Deus vai te honrar. Então vamos esperar o tempo de Deus. É tempo de esperar o tempo de Deus, mas o tempo de Deus, a espera desse tempo não é de braços cruzados. A espera desse tempo é na leitura, é na oração, é no jejum. Não é com a nossa força. Com a nossa força nós não vamos conseguir, mas é na força do Senhor. É na força do Pai, do Todo-Poderoso.
e Ele vai fazer maravilhas. Que você creia nessa palavra. Que Deus possa usar você poderosamente. Não vamos nos cansar de falar de Jesus. Não vamos nos cansar de pregar o evangelho da cruz. Não vamos parar de falar sobre esse poder. Não vamos parar de falar sobre o Espírito Santo. O nosso consolador, é Ele que nos consola. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos orar, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Que hoje seja o dia da sua vitória. Que hoje você possa ver a mão do Senhor fazendo o cenário que precisa e que é necessário para que o nome dele seja louvado e engrandecido na sua vida. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.